Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal GoCursos e trago para vocês aqui mais uma implementação, a segunda, no sistema de gestão escolar SaaS, tá? Tendo como principais recursos para essa implementação a parte aqui do site, que foi feito aqui, né, para as escolas, e a parte também de disparos automatizados aí, né, em massa, que é a parte de campanhas ali para marketing, para quem gosta de efetuar aí através desses sistemas, né, os disparos. Isso não tinha. E foi feito mais algumas outras coisas também de forma pontual aqui dentro do sistema, tá? Que é a opção para você poder trabalhar com ele em multi-escolas, né? Igual ele já era estruturado como SaaS, mas tive muito retorno, né, de escolas que só tinha uma única escola, não tinha outras filiais, não tinha outras necessidades de estar colocando ali, né, mais de uma escola cadastrada e que precisava, né, de menos recurso nele, não precisava daquele painel SaaS. Então eu fiz uma opção aqui para você poder configurar se você quer trabalhar com uma única escola ou multi-escolas, tá? Outra coisa também que eu tive muita demanda, para a escola pública não vai utilizar nada voltada para o financeiro, então eu coloquei uma opção aqui para você ocultar tudo que for financeiro no sistema de forma bem simples. E teve outras melhorias também relacionadas as frequências, eu já explico aí para vocês. Quem quiser testar esse sistema junto comigo, tá? Pode entrar aí em escolarsas.sistemazuco.com.br. Todos os meus projetos, né, tem tanto as videoaulas que ensinam o passo a passo do desenvolvimento e também vem o código-fonte do sistema já finalizado, para você que não tem interesse em aprender, que só quer pegar o sistema para poder utilizar ou implementar para um cliente seu, então ele já vem pronto também, tá? Uma outra coisa que é importante falar aqui, que eu sempre falo em todos os vídeos: todas as informações de valores que tiver aqui, dados cadastrais, tudo é fictício. É somente para que eu possa utilizar, né, como base para poder mostrar, né, o sistema aqui para vocês. Vamos lá. O que entra então aqui de novo, né? Dentro do sistema, né, vocês podem perceber uma diferença logo aqui, ó. Na hora que eu acessei ele, então eu vou utilizar aqui um dos usuários, na hora que eu acessei, ele não entrou naquele painel SaaS, tá? Ele já entrou direto no painel da escola. Qual escola? A primeira que tiver cadastrada. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho como voltar no painel SaaS, basta eu clicar aqui na área, né, do perfil e clicar em painel SaaS, pronto, eu volto nele, tá? Painel SaaS, para quem não entende aí esse termo, é um painel onde você consegue cadastrar outras escolas, outras empresas aqui dentro, para você trabalhar, né, com o sistema em multi-empresa. Então, às vezes você tem mais de uma escola, você cadastra as filiais, ok? Ou às vezes você quer trabalhar aí com a revenda desse sistema para outras escolas, então você pode cadastrá-las também para que elas possam utilizar de forma totalmente separada e independente o conteúdo. Mas se o seu caso aqui, a sua necessidade for só uma escola, dentro desse painel SaaS eu coloquei uma nova configuração, tá? Que é essa aqui, ó, multi-escolas. Se você deixar ele como não, vai acontecer aquilo que eu expliquei aqui. Quando for acessado o sistema, ele cai direto no painel da primeira escola que tiver cadastrada. Nem passa por aquele painel, tá? Se você quiser voltar no painel, aí sim é do jeito que eu expliquei aqui, ó. Agora, se você vai trabalhar com mais de uma escola, pode deixar naquela configuração do painel SaaS várias escolas ali, né, multi-empresa como sim, que aí ele vai então ficar no padrão antigo ali, né, com a opção de você cadastrar várias, tá? Ali no painel SaaS foi só isso que mudou. Já nesse painel da escola foi onde entraram as implementações. Então eu tive que colocar aqui uma opção que é o retirar financeiro, tá? Se ele tiver aqui como sim, vou colocar aqui para salvar para vocês verem. Tudo que envolve financeiro, que é o menu financeiro, relatórios, até alguns cards que tinham aqui em cima, o gráfico, tudo sai. Então entende que você está removendo os recursos financeiros que existem aqui do sistema. Um exemplo, aqui na parte de turmas e disciplina, né, quando nós fazemos a matrícula de um aluno, aqui tem um campo, né, que é o campo das mensalidades dele, tá? Se você tirar aquela opção, obviamente você não vai ver esse recurso, ele vai sair daqui. Na hora de você cadastrar, por exemplo, uma nova turma, tem aqui um campo que é para poder definir qual é o valor que ele vai pagar de mensalidade para essa turma, né? O valor de matrícula. Não tem do financeiro, não tem valor. Então são alguns pontos aqui que tinha, né, esse envolvimento com parte financeira, que se você trabalhar com essa configuração aqui, ó, utilizando sim, né, retirando o financeiro,
ele não vai mostrar, tá? Voltei ela ali para não, aí já aparece, ó, o painel aqui dos relatórios financeiros, o próprio painel financeiro com as despesas. Aqui, onde quando você cadastrar, ele vai mostrar o valor da mensalidade. Quando você entrar na matrícula, você vai conseguir ver aquele botão, né, que eu citei para você criar aqui as mensalidades, taxa de matrícula, etc. Então, volta àquela estrutura. Uma outra coisa, eu não vou explicar outros recursos do sistema, tá? Isso você tem já no vídeo demonstrativo e no vídeo também da primeira implementação. Aqui eu estou falando especificamente desses novos recursos que entraram aí no sistema. Aí aqui, né, primeiro eu vou falar desses mais simples, depois eu falo da campanha de disparo e do site, tá? Vou deixar por último ali. Então, multi-escola eu já expliquei, a opção, né, do financeiro aqui já também. Agora, uma coisa que eu tive muita demanda foi isso aqui, ó, porque quando o sistema ele começa a ser utilizado na prática, né, aparecem novas necessidades, tá? Muitas delas eu já até implementei na implementação anterior, que foi a parte ali do histórico, né, uma outra estrutura um pouco mais elaborada para ele, entre outras coisas. Mas isso aqui de frequência, eu estava recebendo muita demanda para isso. Eu vou acessar aqui com um professor para poder demonstrar melhor para vocês aqui. Então eu acesso aqui com o professor, ele cai no painel do professor. E nós estávamos no painel administrativo do sistema. Além dele, tem o painel do professor e também tem o painel do aluno. Entrando em uma das turmas aqui, ele vai me dar a opção, né, de efetuar chamada, tá? De cadastrar aulas. Então deixa eu cadastrar aqui, já tem 2 aulas para hoje, tá certo aqui, ó. E aqui tem uma outra que eu tinha feito também, né, de matemática, ok. E quando eu efetuar essa chamada, eu vou ter a possibilidade aqui, se ele tiver 2 aulas para aquela mesma turma no mesmo dia, quando ele marcar presença aqui para uma, né, ele vai marcar para as 2 aulas, tá? Porque aquele aluno que veio em uma aula, ele vai estar em outra. Ah, mas e se ele tiver chego atrasado ou se ele precisar de ir embora mais cedo? Ok, aí você tem a possibilidade de selecionar aquela aula em que ele não estava presente e dar uma falta para ele. Então você consegue alterar isso aí. Mas de início, para poupar tempo, se ele tiver mais de uma aula para a mesma turma no mesmo dia, isso é muito comum às vezes ali no ensino médio, no ensino fundamental, né, que vem lá, por exemplo, uma aula de matemática, são 2 horários seguidos. Então, para ele não ter que marcar presença nas 2 aulas, eu já fiz essa estrutura automatizada aqui. E até mais, né? No ensino fundamental, às vezes, tem um professor que ele dá geografia, que ele dá aula de matemática, ele dá aula de mais de uma disciplina. E às vezes ele vai dar aula de mais de uma disciplina para aquela mesma turma no mesmo dia. Então ele pode marcar essa opção de todas as disciplinas e marcar a presença aqui para cada um dos alunos ou a falta para cada um dos alunos, e ele vai fazer, tá, essa estrutura aqui, ó, para todas as disciplinas. Então, tanto em geografia, ó, tanto em matemática, ele vai estar colocando, tá, aquela situação ali para aqueles respectivos alunos. E isso também funciona no presença todos, tá? Então, se ele selecionar, por exemplo, né, todas as disciplinas e marcar presença para todos, vai para tudo ali. Então, isso aqui ficou bem otimizado para que você consiga marcar presença para mais de uma aula ali, né, em questão de aulas sequenciais, e para mais de uma disciplina, caso ele dê aquela aula caso ele dê aula para aquelas disciplinas no mesmo dia e para a mesma turma. Então, otimiza bastante aí essa parte de chamadas ali, né, do controle de frequência. Voltando para o painel administrativo, entraram então mais 2 recursos, tá? Que é esse aqui, que é o disparo das campanhas de marketing, onde você pode então cadastrar as suas campanhas de marketing, né, colocando aqui um texto, inserindo aqui formatação para ele, tá, negrito, itálico, colocando, por exemplo, o nome do aluno, que através desse cliente aqui, ele vai colocar o nome do aluno, colocando emojis, personalizando as suas campanhas. Mensagem principal e mensagem secundária é a mesma coisa, só é interessante você colocar na secundária alguma diferença de palavras, para que uma fique um pouco distinta da outra, para dificultar o WhatsApp entender que você está fazendo um disparo em massa, né, e não te dar uma notificação de spam, tá? Vou falar mais sobre isso aqui na hora que eu for explicar os disparos. Você pode também anexar imagem, anexar um áudio, que vai aparecer que ele vai ser enviado na mesma hora, né, e não aquele áudio encaminhado, é bem interessante, e até um PDF. E se você tiver conectado aqui no seu sistema mais de um WhatsApp, você pode escolher em qual desses WhatsApp você quer disparar, tá? Então você pode disparar, distribuir a campanha para mais de um. Deixa eu parar aqui a campanha que já estava sendo executada. Pronto. Eu vou fazer só um exemplo aqui de teste, tá? Quando você clicar para poder disparar a campanha, você pode selecionar o teste para o administrador, você pode selecionar todos os clientes aqui, poderia até mudar isso aqui para alunos, tá? Então todos os alunos, os que foram cadastrados aí na última semana ou mês, aniversariantes ou
alunos inadimplentes ou alunos exemplares. O que seria esse alunos inadimplentes ou exemplares? São grupos que você consegue criar aqui, ó, em grupo de disparo. Então você pode criar qualquer grupo com qualquer nome e inserir para esse grupo os alunos aqui, ó. Então você pode colocar, por exemplo, tantas pessoas dentro de um grupo, né, e efetuar um disparo para essas pessoas que estiverem relacionadas a esse grupo. Então, quando eu for disparar uma campanha aqui, além de ter essas informações que são padrão, você também pode selecionar um dos grupos e ele já mostra quantos clientes, né, no caso alunos, tem relacionado aquele grupo. Tá? Eu vou fazer aqui só para o administrador mesmo, como teste. Aqui tem uma opção também para você poder subir um arquivo do Excel, né, com nome e telefone. Aqui vem um modelo para vocês poderem ver como que você pode estruturar. E até um arquivo TXT, porque às vezes você tem na sua base aí, em outro sistema, em outro local, vários cadastros com nome e telefone. Então você consegue subir o arquivo e disparar uma mensagem, uma campanha para todos eles. Aqui você pode programar ela para um horário, uma data e um horário específico, ou pode deixar, por exemplo, imediatamente, tá? E aqui, quando você fizer um disparo, que você programou essa situação, você tem aqui o campo mais importante dessa estrutura, que é o intervalo de horas, que é em quanto tempo, qual o intervalo de hora ele vai distribuir aquela quantidade de mensagem. Trabalhem sempre com cerca de 40 mensagens por hora. Se você tem aqui, então, 120 mensagens para ser distribuídas, se você selecionou um grupo e ele mostrou que é 120 em cima, você trabalha com pelo menos 3 horas para isso, para evitar, né, um envio em massa em pouco tempo e evitar banimento aí, tá, do WhatsApp. Então é interessante que você siga essas instruções aí para minimizar o risco do WhatsApp identificar que você está mandando spam. Então eu trabalho assim, geralmente 30 mensagens por hora, 40 no máximo. E aí por isso que eu criei esse intervalo de horas. Porque aqui, ó, de acordo com a quantidade de mensagens de clientes que ele for enviar, né, que ele for disparar, você distribui aqui aquela quantidade de horas, né? E aqui, quando você seleciona imediatamente, significa que ele vai pegar a partir do horário até a quantidade que você colocou, tá? Não significa que todas as mensagens, aqui às vezes tem 100 clientes, eu coloquei imediatamente, disparei, os 100 clientes vão receber agora? Não, isso vai te dar um banimento aí, né, no WhatsApp. Então significa que dentro do a partir de agora até a quantidade de horas que você colocou aqui, ele vai distribuir aquelas mensagens para serem disparadas, tá? Então aqui você pode definir isso. Se tiver alguma necessidade de você repetir essa campanha, então por exemplo, isso aqui seria interessante que ele mandasse para essas pessoas todos os dias essa semana, de segunda a sexta, você vai colocar aqui, por exemplo, uma frequência diária e a quantidade de vezes que você quer. Então durante 5 dias ele vai estar repetindo aquilo. Ah, não, mas pode ser uma vez por semana. Tranquilo. Você define a frequência, né? E ele vai então estar inserindo aqui aquela quantidade. Eu vou deixar aqui nenhuma, vou deixar aqui sem nada mesmo, tá? E vou deixar 1 hora, porque eu só vou estar mandando uma de teste. Então, quando eu clicar em disparar aqui, ele vai colocar essa mensagem aqui, ó, lá na minha tabela de disparos. Eu sei que isso aqui já é um pouco mais específico, né? Então, eu entrei aqui na tabela de disparos e aqui ele tem o horário, ó. Ele colocou 19h48, agora é 18h51, então ele jogou quase 1 hora, que foi quase o máximo que ele podia para frente, tá? Só que eu não vou esperar até lá para ele enviar, não. Eu vou colocar aqui uma data, um horário que já passou, porque ele envia ou que já passou ou no horário, tá? E aí ele vai disparar ela, né? E aí eu vou conseguir visualizar aqui, ó, que ele vai mandar para o número que tiver lá, que é essa campanha. Só que ele não mandou ainda. Por que ele não mandou? Porque eu não configurei aqui, e é uma coisa interessante que vocês vão ter que fazer aí no servidor de vocês, mas eu tenho um vídeo também que explica isso, a tarefa cron, tá? Porque esse arquivo que faz o disparo, ele precisa ser chamado aqui no servidor. Então eu vou fazer ela rapidinho aqui, ó, 1 vez por minuto, para ele chamar ela 1 vez por minuto, e vou pegar o caminho onde está essa minha tarefa cron, que é o endereço aonde eu tenho aqui hospedado o meu sistema. Vou colocar aqui antes um padrão para gerenciar essas tarefas, que é o C espaço C, na verdade o URL, traço S, e aqui vem o caminho. Aí vai vir /cron _ marketing.php. Tá? Vamos verificar aqui, ó. Então, com a tarefa cron sendo chamada, ele entende que de minuto em minuto ele vai chamar esse arquivo dentro do meu servidor. E aí, esse arquivo é o que está responsável por disparar as campanhas. Eu já tinha falado sobre as tarefas cron no módulo anterior, se eu não me engano. Tá? Mas eu tenho vídeos também que tratam especificamente isso. Se você colocou o sistema ali, tem dificuldade para instalar ele, tem dificuldade para fazer essa configuração, tem vídeos específicos que explicam
como criar essa tarefa cron. Fiz de uma forma muito rápida ali, porque eu estou demonstrando o sistema e não tinha colocado ela ainda. Tá? Então aqui, ó, de minuto em minuto, ele vai ficar chamando aquele script que eu apontei, e esse script ele fica verificando no banco de dados se existem mensagens, né, disparos que já passaram do horário para ele poder efetuar. Então aqui, ó, vou aguardar com que ele faça. Deixa eu ver, já deve estar mandando já. Ele virou o minuto agora ali, ó, e aí já chegou, tá vendo? Ele vai mandar mais, né? Porque vai vir a mensagem, vai vir a imagem, vai vir o áudio, tá vendo? Que parece que foi enviado na hora, e se tiver um PDF também vai vir. Olha que bacana. Então, tudo aquilo que eu tinha aqui na minha campanha, ó, que foi essa que eu disparei, né? Aqui dá pra ver melhor, ó, na hora que eu clicar aqui, ó. Pronto. Tudo isso que eu tinha, que é o texto, a imagem, o áudio, tudo que foi colocado aqui nela, ó, ele disparou ali. Tá? Então você vai receber aquilo e todos que estiverem associados à campanha recebe também. Essas informações aqui, ó, de mídia, ele só manda quando está hospedado. Se estiver no servidor local, você só vai conseguir testar o texto, tá? Mas no servidor hospedado, ele já dispara ela. Então é bem interessante. Quanto ao site, vamos aqui para ele. Ó. O site é o seguinte, aqui eu tenho até um botãozinho para poder acessar o site. Ó. Quando você colocar, né, o endereço de onde está hospedado, /site, esse outro campo que havia sido inserido aqui, ó, que eu não falei dele. Deixa eu acessar aqui, ó, configurações. Né? Um deles é esse retirar financeiro e o outro é o URL do site. Então, como ele é um SaaS, você pode ter mais de uma empresa ali dentro. Tá? Você pode ter mais de uma escola. Então, cada escola pode ter o seu site de forma personalizada. E todos eles, para você poder acessar, vai ser o endereço de onde você hospedou, /site, o que a empresa colocar aqui. Ó. Eu deixei, por exemplo, o EMP1 ali, tá? De empresa 1. Então, essa fica sendo a minha URL para poder acessar o site. Se você estiver trabalhando no modo de uma empresa só, né, uma escola só, aí não precisa nem de passar aquilo ali. Na hora que você passar o endereço /site, ele já cai no site. Ó. Então não tem essa necessidade. Mas se você estiver trabalhando com multi-escolas, né, aí sim vai precisar, tá, dessa definição aqui no final. Mas falando aqui então um pouquinho do site, ele é totalmente responsivo, né, e cada uma dessas áreas aqui, não é um site nada complexo, tá bem simples. Cada uma dessas áreas pode ser personalizada ali, alterada, editada via painel. Tá? Então eu vou mostrar ali para vocês como que é feito isso. Aqui, ó, nós temos então o topo do site, onde eu não coloquei uma logo, tá vendo? Mas eu poderia ter colocado uma logo ali, ó. Ele até tem a logo, mas eu não gostei dela aqui em cima. Mas se eu marcar lá, ela começa a aparecer, ó. Vou deixar ela ali então. Vou deixar ela por enquanto aqui. É a mesma coisa aqui no modelo mobile, ó. No modelo mobile, inclusive, eu consigo pôr uma imagem aqui que fique de forma vertical, olha, e uma outra que fique horizontal para ficar, né, mais bem trabalhado ali. Tá? Então você define se vai aparecer a logo ou não, você define aqui um título que você pode colocar, ó, que foi esse que eu escrevi, pode ou não ter ele, tá? Às vezes você quer colocar uma própria imagem que já tenha o seu design aqui escrito, então isso aí vai da criatividade de vocês. Aqui vem um subtítulo, aqui vem o nome dos botões, eu só coloquei o botão 2 e o botão 3, conforme vocês podem ver aqui, ó, que são esse, saiba mais e esse outro. Esse é um botão padrão que eu deixei para sempre ter o acesso ao sistema, porque tem gente que instala o sistema e para acessar ele aqui, né, se bem que esse é só o endereço mesmo, é normal. Mas aí acaba, quando cai no site primeiro, tem dificuldade, tá? Então eu acabei deixando aquilo ali como padrão, né, que é o login sistema. Aqui vai ter o acesso do aluno, que ele acessa aí com o CPF e a senha dele, e aqui vai ser o acesso do gestor mesmo, administrativo, ou dos professores, tá? Esse saiba mais, ele vem para a área de títulos e perguntas. Aqui nós temos uma área de sobre, que pode ser configurada aqui, ó, com vídeo, né, e com texto. Temos a área de recursos, que é cada um desses itens que estão aqui embaixo, ó. Pronto, você consegue definir, né, modificar ali esse ícone, modificar os textos dessa área também. A mesma coisa a área de pergunta e uma área menorzinha aqui também do rodapé, aqui embaixo, que também pode ser personalizada, tá? Então é bem interessante, eu criei esse modelo que eu tenho aplicado, né, nesses projetos que são SaaS. Então assim, não é nada avançado não, é um site bem simples, né, mas que para essa situação aqui vai atender bem. Lembrando que o foco é o sistema e toda a estrutura dele, mas você consegue ter aí também uma página web, né, falando sobre a sua escola para poder agregar mais, tá? Então isso é o que eu trago para vocês dentro dessa segunda implementação. Qualquer dúvida ou sugestão pode mandar para mim, sempre é bem-vindo. Muitos desses recursos eu implemento porque eu recebo essas solicitações, né, essas sugestões para deixar
o sistema mais completo. Principalmente quem já está utilizando o sistema na prática, com certeza, né, sente a necessidade de uma coisa ou outra. Então esse feedback é muito bom aí para a gente deixar cada vez mais completo. Que Deus abençoe e até os próximos módulos.